Olá, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Gente, como eu tenho trazido esses assuntos aqui, né, dessas questões climáticas aqui, tem muita gente que não está inteirado com isso, então eu resolvi me aprofundar um pouco mais e trazer um pouquinho mais de informação para a galera entender a profundidade, né, a gravidade do que está acontecendo e estão desviando a nossa atenção realmente. A gente deveria estar olhando por um lado, né, então essa história de guerra e tudo mais lá entre Rússia e Ucrânia, como não bastasse aquilo, mas é um grande teatro aquilo ali para desviar outras coisas, né? Muito importantes. Dentro dessas coisas importantes que eu estou falando, esse evento que está acontecendo agora ali, que o Caetano está encabeçando, né? Dizendo, levantando essa bandeira climática aí, vamos defender o planeta, pelo planeta Terra, não sei o que, não sei o que. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, pessoal, para a gente realmente se inteirar da situação. Existe uma coisa chamada Green New Deal, ok? Que em português fica Novo Acordo Verde. E o que é esse Green New Deal? Isso é o nome original em inglês, né? Porque já existe em vários países e tal. E esse Novo Acordo Verde é uma lei que eles colocam nos seus respectivos países aí para taxar o povo, né? Para tu ter uma reserva de grana assim para combater os efeitos climáticos antropogênicos, né? Antropogênicos são aqueles causados pelo homem, ou seja, porque o homem polui, o homem destrói, então a gente precisa criar um fundo, né, guardar uma grana aí para ter ações, para poder fundamentar aí, né, ações contra esse tipo de coisa. Então sempre com aquela bandeira bonita, a bandeira ecológica, né, vamos defender o planeta e coisa e tal. Aí eu vou colocar umas coisas para vocês que vocês vejam como tem muito angu nesse caroço. Primeiro, eu estou mostrando aqui para vocês as imagens disso que aconteceu, que é um seminário internacional, tá? Que envolveu aí um diplomata alemão, aí, né? Tem o nome dos caras, estão tudo aí, né? Do pessoal que participou. E dentre eles está aqui o deputado federal Alessandro Molon, né? Que é ele que está encabeçando essa lei, ele está lutando por essa lei aí para ir. E que lei é essa, Luciano? Lei da emergência climática. Sabe por quê? Porque o Brasil está entre os 4 maiores emissores do gás de efeito estufa. Puta merda, a gente tem que ouvir isso ainda, né, cara? Só que o problema é que perde a graça quando essa lei que ele quer colocar, esse Green New Deal, esse novo acordo verde no Brasil, vai custar aos nossos bolsos, meus queridos, a bagatela de 509 bilhões de reais por ano. Vocês não ouviram mal. 509 bilhões de reais por ano, né, para combater o efeito estufa e o aquecimento global. Aí, de novo, eu falo para vocês, vamos pesquisar lá o Ricardo Felício, que ele fala sobre aquecimento global. Vamos pesquisar lá o Luiz Carlos Molon, né, Luiz Carlos Molion, entre outros, que falam dessa babaquice, dessa mentirada que é a questão do aquecimento global. E baseado nesse tipo de coisa, claro, que não é só isso. Dentro dessa lei eles colocam outras coisas que envolvem também, né? Mas uma delas é essa questão do aquecimento global. Então eles querem taxar os carros que são ainda a carbono, né? Então eles querem fazer com criar uma lei carbono que vai render 27 bilhões por ano. Isso que no somatório todo daqueles 509 bilhões que eu falei para vocês, que seria quase 7% do nosso PIB. Aí eles querem fazer o quê? Eles querem meter o CID ao talo, eles querem cobrar o teto do CID também, né? Que também aí, segundo eles, arrecadaria mais 100 bilhões de reais. E eles também querem tributar os lucros e dividendos, né? Que vai render mais 59 bilhões de reais por ano. Tudo isso, né? E são algumas das medidas que vão somar a outras que vão gerar esses 509 bilhões de reais por ano para combater uma coisa que não existe. Então, pessoal, é por isso que a gente tem que começar a acordar. E eles estão a toque de caixa. Eles estão botando essa lei aí e olha só o nome da lei. É Lei de Emergência Climática. Né? Colocando sempre uma causa antropogênica, ou seja, é o homem que está causando essa destruição. Nenhuma palavra sobre a mínima solar, sobre a questão cíclica, que isso realmente nós deveríamos nos preocupar. A verdadeira ciência.
os verdadeiros causadores dos fenômenos climáticos que nós estamos vendo ao redor do mundo, que não é efeito estufa, não é o pum das vaquinhas. Cara, é brincadeira. Tá, pessoal? Então, assim, ó, se esse Alessandro Molon tá tão preocupado em melhorar a nossa situação, então eu vou dar um toquezinho para ele, ó. Num canetaço, diz para ele propor uma lei, como ele, como deputado federal, diz para ele apresentar um projeto, né, mostrando, por exemplo, a tecnologia do motor Pantone. Porque isso é de décadas atrás, não é de hoje isso aqui. O motor Pantone, do Paul Pantone, esse que vocês estão vendo na tela aí. Entendeu? Então esse Paul Pantone, ele criou um modelo de motor que ele chama motor a plasma, mas o que é o plasma, né? O plasma é simplesmente quando tu faz uma eletrólise ali no tanque, num dispositivo que tu coloca dentro do teu tanque de motor ali, que tu faz a extração do hidrogênio da água. A água é H2O, é oxigênio e hidrogênio. Tu tira o hidrogênio da água, o hidrogênio vai alimentar o teu carro, né, que não tem nada a ver com esse carro hidrogênio, a hidrogênio que eles lançaram em Portugal, que é aquela coisa ridícula. Vamos fazer uso de grafismos para mostrar como é que tudo isto se processa. Nesta segunda geração da pilha de combustível do Toyota Mirai, temos mais potência, melhor performance e também maior autonomia. Todo o sistema foi redesenhado face à primeira geração. Agora temos 3 tanques de hidrogênio, encontramos a pilha de combustível na dianteira do modelo, o motor elétrico e respectiva bateria de pequenas dimensões no eixo traseiro e a unidade de comando foi reposicionada. Tudo que eu mostrei para vocês, em vez de botar um pequeno conversorzinho no teu motor e tu andar com água e converter aquela água no combustível que tu precisa, que é o hidrogênio, extraindo da água só a quantidade que vai pro motor, não, eles fizeram lá um super carro com tanques de hidrogênio que custa uma fortuna, uma tecnologia toda mirabolante, né? Agora, eu já fiz a matéria sobre isso aqui no meu canal. Agora, se tem algum trouxa, cara, que vai comprar aquilo lá, pelo amor de Deus, cara. Então é onde nós estamos, né? Ah, revolução, carro hidrogênio. E os babaca, deve ter alguém que vai pagar por aquilo, né? Eu tô falando deste carro a hidrogênio, que tu faz uma eletrólise, tu coloca um pequeno dispositivo no teu motor, nesse mesmo motor que tu já tem a combustão, tu só vai mudar o combustível. Entendeu? Em vez de ser gasolina, tu vai colocar água. Um pequeno dispositivo vai fazer uma eletrólise, vai converter, vai retirar da água a parte do hidrogênio que vai ser explodida e queimada. Então não tem nenhum risco, tu não tem um tanque de hidrogênio no teu carro. Então tu não precisa de uma mega tecnologia para proteger, né? Para ter segurança num sistema onde tu tem um tanque de hidrogênio no teu carro. Hidrogênio, uma bomba H. Então é lamentável o que a gente vê, cara. Então vocês veem como é falácia esse discurso. E esse fórum aí que eu tô mostrando para vocês, esse seminário internacional, aconteceu aí há um mês atrás. Eles estão tentando aprovar essa lei de emergência climática, onde eles vão nos arrancar, eles vão cravar mais 509 bilhões. Eles vão arrancar da gente, pessoal. Tá entendendo? Então, de novo, vamos propor para ele, apresenta o projeto, libera o motor a hidrogênio, mas o motor a hidrogênio esse, que nem tem... Vocês botam na internet e vocês vão ver um cara muito simples aí de uma mecânica aí, que colocou fez uma motinho, a água para ele aí deu aquela crise do combustível aí uns tempo atrás ali, né, uns 2 anos atrás, se não me engano ali. Aí o que o cara fez? O cara não tinha mais como colocar gasolina na moto, ele foi lá, foi estudar o motor Pantone, esse negócio de hidrogênio, e mostrou pro repórter lá. Ou se vocês forem procurar moto a água, carro a água, o brasileiro que inventou a carro a água também, com 2 litros de água fazia 2.000 quilômetros. A invenção chegou às montadoras, às faculdades e ganhou as redes sociais. De Vitória, no Espírito Santo, para o mundo. Não tem uma semana que a reportagem foi veiculada e Roberto já recebeu mais de 1,5 milhão de e-mails. Montadoras de veículos, cientistas de universidades federais, empresas de energia e até pesquisadores dos Estados Unidos entraram em contato. Todo mundo quer conhecer de perto o segredo do carro movido a água. Estou muito surpreso, mas eu acredito que isso aqui vai ser um benefício enorme para o mundo e para a população, principalmente brasileira, que está sofrendo tanto com esses aumentos terríveis. Esses universitários do curso de engenharia ficaram admirados com o projeto, que pode ser implantado em qualquer veículo. Eu achei muito interessante porque ele pegou uma tecnologia que é estudada há muitos anos por muitas empresas multinacionais e fez parecer muito simples. Todo o processo que a gente olha aqui parece que é muito fácil, mas
é uma tecnologia que pode revolucionar muita coisa. Ter uma fonte de combustível não poluente, com certeza é uma revolução em qualquer lugar do mundo, entendeu? É muito importante ter isso aqui no estado, feito por um capixaba ainda. Roberto fez uma adaptação em um gerador de hidrogênio para que o aparelho não aqueça e nem provoque uma explosão. O mecanismo separa o gás da água e o transforma em combustível. Para comprovar esse processo, Roberto canalizou o hidrogênio por meio dessa mangueira. As bolinhas na água são moléculas do gás, que em contato com um isqueiro promovem pequenas explosões, semelhante ao que acontece no motor do carro. A adaptação do equipamento não provoca nenhuma modificação no sistema original do veículo. Com menos de 1 litro de água, Roberto rodou cerca de 2.000 quilômetros. Totalmente seguro. Nós não temos armazenamento de hidrogênio no carro. Todo o hidrogênio que é produzido é consumido. Então esse carro é mais seguro do que um carro a gás natural que tem um cilindro atrás, que a gente já viu várias reportagens que eles explodem. Utilizar a água como combustível é uma economia que muitos desejam. Em apenas uma molécula de H2O, são várias partículas do gás que se transforma em combustível. Nosso objetivo é contribuir com a sociedade, é fazer esse projeto virar domínio público, para que todos tenham, todo brasileiro tenha a condição de ter esse produto no seu carro e sair dessas altas de combustível, que é um absurdo aí que a gente vê. É verdade, em carro dos sonhos, rodar sem gasolina, já imaginou? E uma montadora também promete colocar no mercado em setembro um carro movido a hidrogênio. Bem, o Roberto disse que vem mais novidades em breve. Para entrar em contato com ele, anote o e-mail contato@smarttech.com.br. E aí ele falou que ia disponibilizar isso aí pra galera, coisa e tal. Cadê esse cara? Que ele tinha sido contratado por uma grande empresa, estariam em fase de aprimoramento do sistema para causar mais segurança. Aí quando eu vi aquilo, eu digo, cara, isso é balela, não deu ostra. Não deu ostra. O cara desapareceu, provavelmente com o rabo cheio de dinheiro. E eu nem posso culpar ele, porque provavelmente é daquela situação que os caras chegam no cara assim com uma maleta com $1 milhão numa mão e uma pistola 9mm na outra, apontada pra cabeça do cara, e diz pra ele, o que tu escolhe? Vocês entendem o que eu tô falando? Então não dá nem pra condenar essas pessoas. A ideia dele, quando ele falou, não, eu quero isso para ajudar as pessoas, isso vai revolucionar o mundo, isso vai ajudar as pessoas no mundo, mas não deixaram ele fazer. Então diz para esse deputado Alessandro Molon que em vez de ele querer dar um canetaço lá e cravar mais no povo brasileiro, mais 509 bilhões de imposto por ano, né, para essa farsa do aquecimento global, não precisa isso, cara. Só dá, custo zero, dá um canetaço, só aprova uma lei dizendo, vocês podem usar o carro a hidrogênio. O brasileiro se vira. Os caras estão fazendo isso, né, na garagem de casa. Esse cara da moto aqui no Brasil, que tá na internet para quem quiser ver. Esse outro cidadão que eu vou colocar para vocês aqui agora também, ó. Quando eu fui pesquisar essa imagem do Paul Pantone que eu botei para vocês, eu abri também essa imagem, que também é um cara que agora em 2012, eu vi que ele habla espanhol, então talvez seja um país latino aqui, que também desenvolveu ali o motor Pantone. Ou seja, a tecnologia existe já há muito tempo, e eu não estou nem falando de energia livre que o pessoal do Daquila aí já tem, pessoal, não vou nem entrar nessa seara, né? Então vamos se restringir, vamos ficar restrito ao hidrogênio, né? Que já é o suficiente para derrubar essa falácia, que já é o suficiente para derrubar essa história de querer cobrar 509 bilhões de reais por ano para proteger uma coisa de um problema que não existe, que é aquela regra de 3 famosíssima, né? Tu cria o problema, depois tu cria a ação, reação e solução. Tu faz uma ação, tu cria o problema. Aí vai ter a reação da galera, aí esse problema foi criado, aí tu aparece com a solução. É sempre assim que eles fazem, né? E dessa forma que eles vão criando qual é que é o problema. Existe uma crise ambiental, aí qual é que é a solução? Tá aqui a solução, 509 bilhões por ano para nós resolver esse problema. Elas vão tomar bem no meio do rabinho deles, cara, na boa. Desculpa aí, galera, mas não dá para aguentar, tá?
Então aí, pesquisa em Paul Pantone, pesquisa em Stanley Meyer, pesquisa em tantos outros aí, cara, com questão de energia livre. O meu próprio canal aqui, eu tinha a fase lá que eu tava tentando fazer o movimento MEL, né? É MEEEL, que era LL, aliás. Era Movimento de Energia Livre, Limpa e Legal. Era isso aí. Né? Mas aí o pessoal, legal, mas não, parece que não adere muito, as pessoas acham que é utopia ainda, e a gente vai deixando pra lá e fica naquela, que bom que seria, mas a gente não se movimenta, a gente não se mobiliza para tornar isso realidade. A gente fica quieto e agora a gente vai ver os caras cravar lá mais 509 bilhões por ano para resolver um problema que não existe, enquanto a gente poderia simplesmente com uma canetada tá liberando. E assim, ó, nós não estaria só evitando de pagar esses 509 bilhões por ano. Pensa em como seria a nossa vida com os motores a água, a hidrogênio, com um custo infinitamente melhor. Imagina assim, coloca tudo isso, ó, quando tu, não só no transporte nosso, né, e não só no transporte dos alimentos e dos produtos que são transportados para cá e para lá, mas na produção também, a gasolina no trator que vai lavrar a terra, né, a energia que vai ser, porque se a água é um combustível barato, tu pode ter geradores de energia a hidrogênio, nesse mesmo, né, ou geradores de energia a água, nesse mesmo sistema de retirar o hidrogênio da água através de uma simples eletrólise. E tu imagina o custo de produção geral, todo o maquinário, quando tem uma indústria que tu tem que empacotar o arroz, tu tem que a máquina que beneficia tudo é energia, e essa energia toda, né, o seu custo vai incidir sobre o preço que nós pagamos. Então tu imagina não só o custo do teu transporte, do teu carro, do ônibus, do caminhão, mas também todo o custo de produção, desde o trator que lava a terra, Então isso seria extremamente revolucionário, mas isso tu não vê as pessoas falar. Eles vão querer botar carro elétrico, né, carro elétrico onde tu gruda numa tomada que vai ser nesse sistema que a eletricidade vem pelo fio até a tua casa e a eletricidade cada vez mais cara. Quem é que vai ter grana primeiro para comprar um carro elétrico e depois para pagar a eletricidade que vai no carro? Tá entendendo? Então é por aí que nós vamos, gente, tá? Então, para encerrar esse assunto dessa baboseira desse acordo, desse Green New Deal, que só vai servir para fuder mais com a vida do brasileiro, desculpa aí o vocabulário, galera, mas falando português bem claro, é mais mais um engodo para nós, goela abaixo, empurrando, aí já não tá fácil a coisa, né? Lá vem o cara querendo botar a bagatela de 509 bilhões de reais por ano para nós, aí resolver um problema que não existe. Aquecimento global não existe. Pessoal, e justamente por não existir o aquecimento global, aí nós vamos entrar num outro problema que é muito sério. Eu quero que vocês prestem atenção no que vai ser mencionado aqui agora. Quando eu expliquei para vocês aquele negócio dos ppm, que eu estou me aprofundando mais nisso aí, eu já tinha estudado um tempo atrás, e que é uma das coisas que mostram essa lorota do CO2 na atmosfera, da emissão de CO2 na atmosfera, eu vim trazer uma coisa aqui, ó. Esses estudos de ppm e esse modelo que foi apresentado pelo Neil Ferguson, né, que é um modelo tirado da cabeça dele, aquela coisa toda, o professor Ricardo Felício e o Luiz Carlos Molion e os outros explicam muito bem isso, né? Então, quando a pessoa inventa uma coisa da cabeça dele, tu vai comparar com a realidade, as falhas começam a aparecer. Uma das falhas que apareceu nesse modelo do Neil Ferguson foi a questão da dependência algorítmica. Primeiro, para o modelo dele funcionar, ele atrelou os ppms, que é parte por milhão de CO2 na atmosfera, ele atrelou o aquecimento global dizendo que estava aumentando e coisa e tal, né? Aí, a ciência verdadeira, ela fala outra coisa. Ela fala que quando tu tem essa dose de ppm, que é a parte por milhão de CO2, nos oceanos, tu tem a questão da liberação e da absorção desse CO2, né? Que é relacionada ao calor. Ou seja, quando esquenta, quando aquece, libera os oceanos e não a floresta. A maior parte é liberada pelos oceanos. Então os oceanos vão liberar e vai aumentar o nível de ppm na atmosfera. Quando esfria, os oceanos, no frio, eles absorvem essas partes de CO2 da atmosfera. Então ele reduz, né, os ppms caem.
Então, de novo, quando esquenta, libera, aumentam os ppm na atmosfera, as partes por milhões de CO2. Quando esfria, os oceanos absorvem o CO2 e diminuem os ppm na atmosfera, as partes por milhão. Tá? Então, o que aconteceu? Quando eles começaram a ver, isso criou uma dependência algorítmica, né, nesse modelo do Neil Ferguson. Por quê? Porque se ele está falando que está tendo um aquecimento global e que nós estamos tendo um represamento aí dos gases de efeito estufa, não sei o quê, os valores do ppm deveriam acompanhar essa subida de calor que ele está falando que tem, que é o aquecimento global. Né? Só que isso não se verifica na prática. Quando as pessoas vão fazer as medições, os números não batem. Essa dependência algorítmica que deveria ter no modelo dele não bate. Entendeu? Ou seja, as coisas se desprendem, os dados dos ppm não batem com os dados das temperaturas registradas. E aí, para resolver esse problema, né, o que eles fizeram? Aí eles criaram uma coisa que eles chamam de rede de ciclo de retroalimentação. Ou seja, eles criam uma mentira, daí quando ela não dá certo porque não bate na realidade, eles ficam criando uma outra coisa para justificar aquela primeira mentira que eles fizeram. E esse tal de modelo da rede de ciclo de retroalimentação, segundo lá os especialistas, os cientistas de verdade que falam a verdade, é outra baita mentira. Então, pessoal, é isso que nós temos que pesquisar, tá? Só que assim, ó, isso me causou... Eu queria só trazer essa parte que eu falei até agora para vocês, dessa dependência algorítmica que não bate e dessa retroalimentação da rede de ciclo que eles inventaram, coisa e tal, né, para mostrar como a falácia vai aumentando e tudo para tentar englobar a galera aí, tudo para tentar fazer as pessoas acreditarem nessa baboseira toda. Só que isso abriu uma outra preocupação que eu não tinha me dado por conta, e quando caiu a ficha eu digo, cara, mas o buraco é muito mais embaixo e acaba sendo mais grave. Por quê, pessoal? Preste atenção nisso, né? Não é só o problema deles estarem criando uma distração com esse novo Green New Deal, com essas mentiras sobre a emergência climática. Sim, nós temos uma emergência climática, só que eles estão disfarçando com o aquecimento global. Essa é a parte mentirosa da coisa. E qual que é o problema em tudo isso? Que ao constatar que o que nós estamos sofrendo no momento, através dos estudos, a gente descobre que o problema é essa mínima solar, esse período de mínima solar que nós estamos vivendo no momento, que aliás ele é cíclico, então os verdadeiros cientistas têm muitos estudos aprofundados a respeito disso, dessa questão da mínima solar, que é o que está causando todo esse problema. Tem a questão da ressonância Schumann, que é atrelado a isso também, né? As tempestades solar, a atividade solar. Então pesquisem bastante isso, pessoal. Né? Então agora, a ciência de verdade, eles estão falando justamente o contrário, não é um aquecimento global que nós temos. O que nós temos pela frente é um resfriamento global, incluindo uma possível mini era glacial. Agora, pessoal, vamos pensar um pouco e vamos torcer, né, para esses modelos, esses cálculos aí ter uma margem de erro, porque senão o negócio é preocupante. Se no modelo que eles criaram ali, e aí de acordo com essa dependência algorítmica que eles estão pregando, né, se nós estamos nesse momento com 400 partes por milhão de CO2 na nossa atmosfera. Quem quiser aí, pessoal, pegue uma caneta, um papel e faça umas continhas básicas aí, anote esses dados, que é para enriquecer a discussão, que é para tu ter os dados até mesmo numa conversa, assim, porque são dados que a gente tem que popularizar esse tipo de coisa, as pessoas têm que saber disso para ter noção da profundidade, né, das coisas que estão acontecendo aí e que eles estão escondendo da gente. Isso é muito sério, pessoal. Entendam. Se nessa questão da dependência algorítmica, né, a cada 1 grau que sobe na temperatura, deve-se dobrar o nível de ppms, né? Então, se subisse 1 grau na temperatura, nós passaríamos de 400 ppm a 800 ppm, o que seria muito bom,
né? Ou seja, se fosse verdade o esquema do aquecimento global e aumentasse as partes por milhão de CO2, né? Então nossas plantas estariam muito bem obrigado. Nós teríamos CO2 para alimentar nossas plantas. Mas qual que é o problema de tudo isso? Vamos recapitular o que foi falado no último vídeo, né? No melhor momento que se teve registro do índice de ppm na nossa atmosfera, foi de 4.000 ppm. Foi aonde mais as plantas se desenvolveram no nosso planeta. Foi o melhor período para o desenvolvimento das plantas, 4.000 ppm. Atualmente nós estamos 10 vezes abaixo disso, pessoal. Nós estamos com 400 ppm nesse momento. E o ideal seria 2.000 ppm, partes por milhão. Então agora, pessoal, vamos lá. Se quando aumenta a temperatura, se aumenta 1 grau na temperatura, nós temos o dobro dos ppm, seria de pensar, e aí vai ficar a pergunta, que é muito preocupante, e eu quero que vocês prestem atenção, seria de pensar que diminuindo 1 grau a temperatura, nós teremos a mesma relação matemática? Ou nós vamos dividir esses 400 ppm por 2? Então quer dizer que se cair 1 grau a nossa temperatura do globo, nós teremos, em vez de 400 ppm, nós teremos apenas 200 ppm, sabendo que com 150 ppm falta alimentação para as plantas e elas morrem? As plantas que nós usamos para nos alimentar? As plantas que alimentam os animais que fornecem a carne que nós comemos? Então, além dos caras esconderem esse problema, além deles tentarem tratar esse problema que não existe e empurrando uma conta de 509 bilhões por ano no rabo do brasileiro, eles estão escondendo a mínima solar? Eles estão escondendo que nós, na verdade, vamos passar por um resfriamento? Eles estão escondendo que o oceano, quando esfria, ele absorve, ele retira do ar, da atmosfera, o CO2? Eles estão escondendo que nós temos atualmente 400 partes por milhão e quando cair isso, se cair 1 grau e nós cairmos pela metade essa quantidade de CO2, a gente vai cair para um índice de 200 partes por milhão de CO2, sabendo que com 150 as plantas morrem? E aí, pessoal, é ou não é motivo para se preocupar de verdade? Então, em vez de estar discutindo coisas que não existem como aquecimento global e efeito estufa, a gente não deveria estar realmente discutindo como é que a gente vai fazer para alimentar as plantas caso o nosso planeta chegue nesses níveis de 200 partes por milhão de CO2 na nossa atmosfera. Tá ok, pessoal? Então essa é a pergunta, essa é a preocupação que eu coloco para vocês. Eu espero que isso reacenda o debate da forma, ou que acenda, né? Não é reacenda porque isso aqui nunca foi colocado, nunca foi exposto, mas isso deveria ser discutido, a gente deveria estar discutindo isso, de fato, nas formas mais populares, né? Porque se nós formos esperar pelos nossos governantes, nossos deputados, né? Eles vão querer aí meter um plano aí de uma lei de urgência, de emergência climática, cobrando dos nossos cofres 509 bilhões de reais por ano para proteger de uma coisa, de um problema que não existe e que não é o verdadeiro motivo desses descalabros climáticos que nós estamos vendo ao redor do nosso planeta.